Você já parou para pensar se os ambientes de sua escola revelam um lugar cheio de vida e que favorece a convivência entre os estudantes? Já refletiu se tem algum lugar para a manifestação e a liberdade de expressão cultural, artística e literária? Pensar sobre os espaços e as interações na escola é parte do trabalho da gestão escolar. E é sobre isso que vamos conversar neste episódio do Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. Eu sou Ângela Luiz e convido você a vir comigo nesse papo. A ideia aqui é compartilhar experiências e olhares sobre a importância da convivência e do reconhecimento do potencial dos estudantes nas diferentes atividades artísticas, culturais e esportivas na escola. E para conversar sobre isso, nós temos aqui duas pessoas que conhecem profundamente esse assunto. Estou falando da Roberta Panic e do José Modesto. A Roberta é diretora na comunidade educativa SEDAC e uma das organizadoras do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola, um projeto da comunidade educativa SEDAC recém-lançado pela Moderna e Fundação Santiliana. E o José Modesto é formador na comunidade educativa e um dos autores do livro. A inspiração para o tema do programa é justamente o livro, que aborda em um de seus capítulos a questão da escola como um espaço de convivência. Vamos começar nosso papo? Bem-vinda, Roberta, bem-vindo, Zé Modesto. Queria começar falando exatamente sobre o livro. O capítulo que trata dos espaços e tempos de convivência começa com uma provocação que acompanha o nosso trabalho na formação de equipes escolares. E é, inclusive, o título de um outro livro que fizemos com a Moderna lá em 2013. O que revela o espaço escolar? Roberta, você quer falar um pouco mais sobre isso? Quer dizer que não basta um espaço seguro e limpo? Acho que segurança e limpeza são fundamentais no espaço escolar, né? Acho que revelam o respeito, né? O cuidado com as pessoas que ocupam esse espaço. Mas, de fato, quando a gente está falando de ambiente escolar, isso não é suficiente, né? Acho bem importante a gente falar um pouco do que a gente entende como espaço e como que esse se configura no ambiente de aprendizagem, né? No caso da escola, um ambiente educativo. O espaço são os objetos, né? São os móveis, são os equipamentos, são as pessoas que ocupam aquela organização física. Mas ele só se transforma em ambientes quando a gente pensa e cuida das relações entre esses objetos e entre as pessoas que ocupam esse lugar. Portanto, o espaço escolar, ele revela muito sobre as relações e as oportunidades educativas que podem ou não ser dadas, né? Acho que isso é bem importante os diretores e as diretoras ficarem atentos, né? O que esse espaço revela de intencionalidade educativa, porque às vezes é para o mal, não é para o bem, né? Ele também representa, como eu falei anteriormente, o respeito, o cuidado, a segurança, a convivência, pois ele pode ser organizado ou não como um espaço de boas relações. Acho que a escola, a gente precisa entender a aprendizagem na escola, ela não se limita só ao espaço da sala de aula. Todo o ambiente faz parte das experiências educativas. E é lá que as crianças, adolescentes e jovens passam a maior parte do tempo delas, né? Então, portanto, elas podem ocupar esse ambiente ou esse espaço aprendendo o tempo todo. E acho que quando a gente fala da formação integral, né, que está tão em vigência na própria base, a gente precisa entender que ela acontece na medida em que a gente aprende a conviver, a se relacionar, a brincar, a jogar, nos aspectos físicos, motores, emocionais e cognitivos. E isso a gente aprende em todos os espaços da escola. Muito legal isso que você está trazendo, Rô. Zé, você quer comentar? Porque a Rô está trazendo aqui que os espaços podem ser ou não espaços, ambientes de aprendizagem. A gente, no capítulo do livro, está tratando exatamente de espaços de convivência. O que a escola tem que assegurar para que ela seja, de fato, um lugar de convivência? Como o próprio nome diz, convivência, né? Viver com as pessoas. Esse tempo é muito interessante, ainda mais depois que a gente volta de um processo pandêmico sem precedentes na história, em que os nossos adolescentes, as nossas crianças ficaram privados desse conviver.
Se a gente perguntar para um adolescente o que ele mais gosta na escola, de cada 10, 11 vão responder: eu gosto dos meus amigos. Eu gosto de conviver com os meus amigos. E então o desafio é muito grande para quem faz gestão desse espaço de convivência. Como a Roberta disse, essa gestão do espaço de convivência vai muito além da limpeza e da segurança. E também passa por este valor, que é tornar coletivamente a limpeza e a segurança algo que seja uma propriedade de todos, né? A gente vê, por exemplo, no Japão, em escolas, em outras referências, né? As pessoas envolvidas com o processo de limpeza, as pessoas envolvidas com o processo de cuidado do espaço. E o que eu acho que vale a pena destacar nesse começo é que é na escola, sim, nesse espaço de convivência, que esses adolescentes, que essas crianças vão mobilizar os valores sociais do convívio, que em outros espaços cada vez menos estão exercendo. Talvez a criança mais empobrecida desse Brasil, que é a maioria, só tenha para além da escola o espaço da igreja, muitas vezes para exercitar o convívio, mas como a escola não há nada parecido. Então valores como cidadania, cooperação, respeito, são valores fundamentais que sem a experiência do convívio na escola, essa criança fica privada e ela se desenvolveria socialmente pela metade, né? Assim, ela não tem essa experiência de se regular por um coletivo que fala um pouco mais alto do que ela própria na sua individuação. Eu acho que é isso que a gente precisa olhar, e é nesse sentido que o gestor precisa estar muito atento, porque um banco a mais num pátio faz toda a diferença para que a relação possa melhorar mais e mais. Eu estava aqui pensando sobre a importância, portanto, da diretora ou do diretor assegurar na rotina da escola, pelo que vocês estão trazendo, momentos de convivência com mais intencionalidade. Como vocês têm visto essa questão da rotina e da convivência na escola atual, neste momento que a gente está da escola com todos esses desafios? Eu acho que a gente sempre pensa a aprendizagem dos alunos dentro da sala de aula, né? Então, o que a gente tem visto nesse processo de tentar recuperar um tempo em que a gente teve as escolas fechadas, a ideia que tem passado muito é que elas precisam ficar mais tempo dentro da sala de aula, que elas precisam aprender o que elas não aprenderam ou deveriam ter aprendido. É completamente enviesado, né? Porque isso estafa qualquer criança, ser humano, e criança mais ainda, em que o corpo, o movimento, né? Então, acho que a gente precisa ressignificar o conceito de aprendizagem, né? Acho que aprender em sala de aula é importante, faz parte, né, da gente se concentrar, da gente ter um espaço de pensar, de fazer exercício, de fazer um monte de coisa, mas não é só esse tempo, o tempo de aprender. Então, eu acho que o projeto político-pedagógico da escola precisa ressignificar esse tempo de aprender. E, às vezes, a gente vê alguns movimentos de eventos, né, mas muito esporádicos, quando, na verdade, a gente precisa entender os eventos também como situações de aprendizagem. Então, eles precisam estar no projeto político-pedagógico dessa escola e ser realizado com uma intencionalidade educativa. Festa junina, por exemplo, estamos aí já estamos no mês da festa junina, né? Ela acontece, mas ninguém pensa o quanto que ela poderia favorecer as aprendizagens dos estudantes, né? Na sua organização, na sua temática, na pesquisa sobre as danças regionais de diferentes localidades, de pessoas da comunidade que poderiam tocar nessa festa. Enfim, tem uma série de conhecimentos aí, de possibilidades de aprendizagens que precisam ser colocadas em jogo, né? Eu recentemente fui numa escola e eles estavam lá com as listas de prendas nas portas das salas, com pontuações de quanto valiam cada prenda. Ninguém dava a menor importância para isso. Olha quanta coisa que as crianças poderiam tentar ler,
pontuar, contar quantos pontos, se eu trouxer não sei o que lá, quantos pontos eu vou poder ajudar aqui na minha classe. Enfim, e essas coisas passam despercebidas, né? Porque cai na naturalidade, todas as escolas realizam as festas, mas sem essa intencionalidade, sem colocar isso no projeto político-pedagógico da escola. Zé, ainda falando da rotina, você chegou a dar um exemplo do quanto um banco pode mudar o cenário e criar uma situação. Que outra coisa você acha que pode, o diretor e a diretora que está nos ouvindo, pode trazer para o ambiente da escola e que favoreça essa convivência? Olha, se o diretor, a diretora tiver alguma dúvida em alguma melhoria que possa ser feita nos espaços de convívio, é só reunir uma meia dúzia de adolescentes e crianças na sua sala e perguntar: o que vocês acham que pode melhorar? Porque eles têm na ponta da língua o que eles precisam. E o que eles precisam é muito simples, não é nada que precisa muito dinheiro, nem nada. Eu fico pensando assim, tudo o que contribui para um olho no olho, para uma conversa, para uma agregação, para jovens em círculo andando, um microfone que você coloca no pátio na hora do intervalo, uma programação de uma rádio dentro da escola que os alunos possam fazer todos os dias, cada dia uma sala que cuida da programação no intervalo, aí vai ter um programa X, aí vai ter uma sequência de canções assim, aí a professora vai fazer um dedique a uma canção a quem você ama, e aí tudo fica mais leve, o convívio fica mais lubrificado por amorosidade, porque o que a cultura faz, o que essa experiência de convívio faz, é desbrutalizar, né? E a gente está vivendo um período brutalizado. Então, quanto mais situações de acolhimento, de amorosidade, de desbrutalização a gente conseguir realizar na escola, e quanto mais o diretor, a diretora conseguir antecipar situações assim, ouvindo os alunos, melhor será. Então, é uma rádio, é um microfone, é um momento de dança coletiva, é um menino que vai ensinar um passinho X, é uma menina que vai ler um poema na hora do intervalo. Tudo isso vai fazendo com que a rotina seja tão importante quanto o evento. Eu costumo dizer que os eventos são, como o próprio nome diz, eventuais. E a rotina é o que constrói cultura. E quanto mais as crianças cantarem, dançarem, tiverem contato com arte, murais ricos, murais renovados a cada tempo, isso vai tornando a escola um ambiente de convívio mais agradável e a criança vai querer aprender e estudar nessa escola. Acho que isso se relaciona com o que você estava falando, né, Rô, dos eventos esporádicos, das festas. Se a gente pensar no calendário da escola, acho que até quem já saiu da escola há muito tempo sabe dizer exatamente tudo que vai acontecer. Você quer comentar isso que o Zé trouxe? Acho que o Zé traz uma questão em relação a essas atividades, porque assim, os alunos não podem ser figurantes, né? Eles precisam ser protagonistas, né? E o que a gente às vezes vê são eventos em que eles são figurantes para uma apresentação e ponto, né? E aí acho que o Zé traz uma coisa que, como protagonistas, eles precisam ser envolvidos desde o princípio, desde a ideia original da proposta, né? E acho que a escola muitas vezes vem com as coisas prontas. Por isso que eles ficam como figuras daquilo, né? E não como parte que pensa, que planeja, que atua, que busca, que, enfim, acho que resolve que problemas. resolve, né? Eu acho que quando a gente está falando da aprendizagem, a gente está falando da importância da participação e do protagonismo, né? É aquela ideia, né, Roberta? É fazer com e não fazer para. Porque o adulto, muitas vezes, o diretor, muitas vezes, tem essa concepção. Você entra numa escola, ela está toda limpinha, organizadinha, bonitinha, mas é uma escola de adulto para adulto. Não é uma escola que respira a atmosfera, aquele certo
caos que todo adolescente tem e que é fundamental que seja incorporado no cotidiano da escola. Então, esse é um olhar que eu acho que é importante. E aí, ao ler o capítulo, o diretor vai ter a cena 3, por exemplo, é um exemplo muito claro disso, né? De como que é possível o diretor mobilizar os alunos para que os alunos assumam o protagonismo das ações culturais, eles possam criar uma programação, desenvolver uma rotina cultural dentro da escola e ocupar os espaços da escola de uma maneira rica e viva. Zé, você é músico e hoje é músico e educador. Como é que foi sua história na escola? Você teve espaço, foi incentivado ou havia já naquele momento uma ideia de que se estudar e aprender música e ser músico competiam uma coisa com a outra? Eu agradeço demais a dona Regina, a diretora da minha escola. Eu agradeço a tia Edna, que era a moça da cantina, que chamava... A moça da cantina, ela reunia os alunos para cantar na hora de comer. E ela era uma merendeira que estava lá, ela saía da merenda, começava a bater palma e a gente cantava. E eu aprendi na escola uma coisa que me fertiliza na vida, que é: eu me sentia uma criança sem talento. E eu coube nessa escola culturalmente, mesmo eu me sentindo sem talento, porque a escola que eu estudei não evidenciava os talentos. Então não era aquela escola dos grandes eventos em que só os talentosos participam. É uma escola em que eu gaguejava para ler um poema e eu lia um poema. E depois, na segunda vez, eu já gaguejava menos, na terceira vez eu já estava mais desenvolto. Então eu aprendi na minha escola que cultura é patrimônio de todos, não é só para poucos que têm talento. Isso é muito importante que a escola possa possibilitar no convívio dos nossos alunos. A fala essa experiência do Zé não me parece ser a experiência mais comum. Então, de ter lá uma merendeira que vai convidar para uma música e que vai reconhecer esse espaço. Eu, por exemplo, não tive uma experiência como essa na minha formação. Então, isso nos leva a pensar em oportunidades. Como é que essa discussão do espaço de convivência pode se relacionar à questão das oportunidades que a gente lá no SEDAC tem conversado tanto? Como ampliar as oportunidades, principalmente para os estudantes, as crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade? Como a escola pode contribuir com isso? Então, acho que o Zé fala de uma questão que vai para além da oportunidade, né? Fala de uma escola que inclui a todos, né? Porque eu acho que quando a gente fala de inclusão, a gente precisa entender que as pessoas precisam se sentir pertencentes a esse local. Que acho Exato. Que é isso que o Zé falou, né? Exato. Ele não era o melhor aluno para recitar, mas ele se sentia incluído e na possibilidade de, né? Então, para garantir inclusão, a gente precisa assegurar que todos os estudantes se sintam valorizados e respeitados naquilo que eles sabem ou ainda têm dificuldades Exato. Em fazer, né? Para desfrutar de uma verdadeira sensação de pertencimento, né? Porque se a gente não se sente pertencente àquele lugar, a gente não se sente incluído e com possibilidades e com oportunidades. Eu costumo provocar, Roberta, eu costumo provocar mesmo, dizendo que a escola é o lugar do erro, não é o lugar do talento. Tá. É lógico que nós temos nas escolas também os talentos, né? Mas eu gosto de deixar bem claro, a escola é o lugar que a gente pode errar em paz. Errar à vontade, errar sem medo de ser feliz, sabe? Eu posso errar, o meu erro vai ser acolhido e eu vou aprender com esse erro. Tanto no convívio, no exagero, às vezes, nas palavras, nos tratamentos, no comportamento. É lá que a gente vai aprender a conviver, né? Quanto em todos os outros aspectos. Eu posso errar à vontade, né? Eu me sinto acolhido no meu erro, porque eu tenho a minha egrégora com os meus colegas, os meus amigos na escola, tenho os adultos que podem me acolher. Então, é importantíssimo, eu insisto nisso, diretor, diretora, a escola é muito mais do que aquilo que você administra. A escola, para muitas das nossas crianças e adolescentes, é a única oportunidade que ela tem de experienciar uma vida digna. Com comida, com convívio, com paz, sem gritaria, sem maus tratos e assim por diante. Ao mesmo tempo, né, Zé, é importante a gente pensar que quando a gente está falando de convivência, a gente não está falando de não conflito. Exato. Né? Porque a tendência, muitas vezes, é a gente não querer conflito. Era para essa pergunta que eu ia caminhar com vocês, porque a gente tem ouvido muito hoje, né, Roberta e Zé,
problemas com disciplina na escola, problemas de relações interpessoais. Então, continua, Rô, nessa conversa sobre a questão da convivência, da disciplina, do conflito. Sim, porque eu acho que às vezes a gente pensa que uma escola sem conflito é a escola ideal. Só que não tem vida, porque como você vive sem conflito? Você convive sem discordar ou concordar. Não existe nenhum ambiente saudável. Não tem aprendizado, né? Socialmente sem conflito. O que a gente tem que pensar é os limites disso. Que não pode ir para uma agressão física, que não pode ir para o desrespeito. Mas isso são questões a serem aprendidas nas relações, né? Então, acho que... Eu lembro quando eu fazia a formação de diretores, que eu falava, gente, se não tem conflito na escola, a gente não precisa estar lá. Não precisa ter diretor e diretora. Certo? É um hospital sem paciente, né? Exatamente, porque a gente está lá exatamente a gestão para administrar e cuidar das relações e também dos conflitos, né, nos níveis que eles se apresentam. Né? Eu acho que um grande problema que tem acontecido agora na escola com o retorno às aulas presenciais é porque a gente deixou de viver nesse espaço. Então a gente esqueceu, as crianças desaprenderam talvez... Exato. A se relacionar com outros. E óbvio que as questões podem ficar mais exaltadas. Então, a gente precisa pegar isso como uma questão de ensino também, né? Para poder trabalhar com isso dentro da escola. Perfeito. E o Zé chegou a comentar da cena 3 do livro, do capítulo sobre a convivência. E eu queria dizer para você, diretor que nos ouve, que há outras cenas do cotidiano que são descritas para nos provocar reflexões, para pensar sobre essa rotina que favoreça a convivência. Há roteiros de observação para você utilizar na sua escola. Há sugestões com passo a passo de como você pode garantir melhores espaços, ambientes para a convivência das crianças, dos jovens, dos adolescentes aí na sua escola. E para encerrar nossa conversa, eu queria pedir uma dica para vocês. Pode ser uma sugestão de leitura, de vídeo, um estudo, um passeio, o que vocês acharem que tem a ver com essa nossa conversa. Quer começar, Rô? Posso começar. Eu acho que é bem importante os diretores e as diretoras ficarem atentos às exposições que estão acontecendo nas localidades onde eles atuam, né? A gente sabe que algumas localidades, em algumas cidades, nem existem as exposições. E a escola pode ser um espaço de exposição, né? Então, pensar num trabalho da escola, do Museu da Pessoa, em que a gente entreviste as pessoas da comunidade, por isso faz sentido fazer uma exposição. Então, quer dizer, a cultura também pode ser gerida, né, e ter origem dentro das escolas, né? Atualmente tem uma exposição no Itaú Cultural da cirandeira Lia de Itamaracá. Quantas cirandeiras não devem ter aí nas comunidades escolares e que também dariam ótimas exposições sobre a vida delas, sobre o jeito delas, com fotos, com documentos, com vídeos que poderiam ser produzidos pelos próprios estudantes, valorizando essa cultura local, né? Então, acho que essa é uma questão que eu acho que é bem importante. Acho que a gente tem pouco acesso às exposições, né? Tem criança que às vezes não vai ter a oportunidade de ir a nenhuma exposição cultural. Então, por que a escola não pode ser um espaço em que traga isso como uma referência, ou não só para os estudantes, mas para a sua própria comunidade, né? Valorizando aí esses talentos locais e culturais das regiões, né? Então, eu acho que essa seria a minha melhor dica, assim, porque eu acho que a gente tem pouco acesso. Perfeito. Zé? Eu queria chamar atenção para uma coisa. Muitas vezes os adultos de uma escola reclamam demais que os adolescentes, as crianças consomem no celular conteúdos que não são apropriados e coisa do tipo. Muitas vezes a gente precisa inverter a situação e oferecer e indicar conteúdos que sejam ricos, conteúdos que sejam bastante importantes para eles. E aí, nesse sentido, eu quero indicar um podcast do Thiago André, que é o âncora desse podcast, ancorado ali na B9, que se chama História Preta. Esse podcast, cada episódio,
ele fala de uma personalidade negra que a gente não aprende nos livros de história até hoje na escola, e que ele coloca como foi a vida dessa pessoa, quais são os feitos, qual é a importância histórica dessa pessoa no contexto histórico que ela viveu. Então vale muito a pena conferir esse podcast chamado História Preta, do Tiago André. É isso. E você me fez lembrar, né, Zé? Porque as exposições também, na pandemia, começaram a ser virtuais, né? Exato. Então, tanto que isso também pode aproximar mais... Os territórios a essas exposições, gerar né? novas oportunidades. Mas isso é um outro capítulo, né? Outro capítulo. Gente, a gente chegou no final dessa conversa tão bacana sobre os espaços de convivência. Quero agradecer a Roberta Panico, ao José Modesto. E foi muito bacana poder falar sobre essas questões tão desafiadoras para os diretores e diretoras de hoje. Obrigada, Ângela. Muito obrigado, gente. Obrigada, Zé. Obrigado também, Roberto. Depois de uma conversa inspiradora como essa, nada melhor que ouvir uma outra história inspiradora. É o que a gente sempre procura fazer aqui, no quadro Direto da Escola. Direto da Escola. Hoje nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido na Escola Municipal Professor Valdir Garcia, que fica em Manaus. Quem nos conta como é a experiência por lá é a diretora Lúcia Cristina Cortez de Barros Santos. Vamos ouvir. Eu sou Lúcia Santos, diretora da Escola Municipal Professor Valdir Garcia, localizada em Manaus, Amazonas, né? Estamos às margens do Igarapé, atendemos uma clientela de alta vulnerabilidade social. A escola está localizada numa área intensa do tráfico de drogas e a escola acolhe os migrantes e refugiados. Hoje, 1/4 dos alunos matriculados são migrantes e refugiados. Então, com esse grande desafio, que é para promover a equidade, a gente foi melhorando, mudando a metodologia da escola, focando na educação integral, que vê esse sujeito em todas as suas dimensões. A gente foi ressignificar o nosso currículo, porque ele precisava ser contextualizado, atendendo às competências dos estudantes do século XXI e respeitando esses saberes do território, respeitando a diversidade, essa pluralidade cultural. Então, a gente ressignifica o currículo, a formação, a avaliação. Então, a gente abre a escola e vai trabalhando a intersetorialidade com todos os setores da sociedade para que venham somar conosco, compartilhando a responsabilidade pela aprendizagem das crianças, envolvendo todos os educadores. A escola passa a ser uma escola além dos muros, uma escola que passa a ser um espaço de convivência que conta com diversos atores, né, com a sociedade, com a comunidade, com pais, com os estudantes, todos sendo protagonistas para a gente trabalhar essas ações, melhorar a metodologia, para que a gente possa mudar a escola, melhorar a educação, transformar vidas. E nós estamos alcançando bons resultados. Hoje vivemos uma escola democrática, com a gestão democrática participativa, zeramos a evasão, rompemos com a avaliação tradicional, rompemos com a reprovação. Então, uma escola que tem bons resultados no IDEB, no SAEB, então uma escola que vem cada vez mais promovendo o ensino inclusivo, com equidade e com qualidade. Uma escola que soube se reinventar, que soube transformar e se adequar à sua comunidade. E este foi o 4º episódio do Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. Este é um projeto da Comunidade Educativa SEDAC em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, com discussões trazidas do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola. Quer saber como baixar o livro? É só acessar os sites moderna.com.br/modernaamigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. E aproveito para deixar uma dica com você. Siga o nosso canal no Spotify para receber o aviso de quando subirmos o próximo programa. Ou acesse o YouTube da Moderna. Nós vamos colocar os links aqui na descrição do podcast. Até a próxima!